sozinho, policial? Eu vou pedir, excelência, para trocar de ambiente. Vou ficar no ambiente reservado, pode ser? Por gentileza. Pode exprimir a gravação, Wagner, até ele trocar. Pode iniciar a gravação, por favor. Nome completo do senhor? Alexandre Garcia Teixeira. O senhor é policial militar, o senhor fica advertido do compromisso de dizer a verdade. Policial, o fato que está em apuração é um homicídio ocorrido nessa cidade, Juiz de Fora, no dia 3 de setembro de 2023, por volta das 21 horas, na rua Lima Duarte, bairro Vila Esperança 1, onde, segundo consta, a pessoa de João Vitor de Oliveira veio a óbito. O senhor se recorda desse fato, dessa ocorrência? O senhor participou de alguma parte das diligências? Não cheguei a participar dessas diligências, não. O senhor foi enrolado pela defesa, eu vou passar a palavra, então, para que possa apresentar as perguntas. Boa tarde, senhor Alexandre, tudo bem? Boa tarde. Senhor Alexandre, o senhor se lembra de um mandado de prisão cumprido na cidade de Cabo Frio, onde que o alvo era o senhor Wesley Militão? Sim, me recordo. O senhor participou dessas diligências? Participei. Existe um REDS que foi confeccionado pelo senhor, como foi feito posteriormente, aparentemente, em que consta a prisão de 2 aparelhos celulares, um Motorola One e um iPhone 7. O senhor se lembra como que se deu a apreensão desses aparelhos? A apreensão não, eu me lembro que eles foram recolhidos no mesmo dia da prisão do indivíduo que estava comandado. Alexandre, esse momento que está muito baixo. Pode falar, policial, por favor. Eu me recordo, sim, das diligências, inclusive os 2 aparelhos foram recolhidos e foram apreendidos pelo Ministério Público, juntamente, acredito, com a ordem judicial. O senhor, só para eu entender, o senhor participou efetivamente da diligência? Sim. O senhor se lembra qual foi a pessoa responsável pela coleta desse aparelho? Eu. O senhor se lembra em qual local da casa, da residência esse aparelho se encontrava? Aí cada um, né, no caso? Eu não vou me recordar, mas a diligência ela foi reportada no dia mesmo do fato, através do registro, né, de um REDS, citando o recolhimento desses aparelhos celulares. Senhor Alexandre, eu não entendi. Só poder repetir, responder novamente? Sim, o senhor perguntou se eu me recordo aonde que eles foram apreendidos. Eles foram apreendidos dentro do imóvel, eu só não vou conseguir me recordar aqui se foi diretamente com o indivíduo preso, junto ao corpo, ou se estava dentro do imóvel, com certeza, e foi relatado através do REDS no dia do fato esse recolhimento do aparelho, ou dos aparelhos. Entendi. O senhor se lembra qual a equipe que participava desse cumprimento de prisão? Era a minha equipe. Não ouvi. É a minha equipe. O senhor poderia me falar os nomes dos componentes? Eram agentes de inteligência. Policial Alexandre, a câmera do senhor parece que houve alguma inconsistência, nós não estamos conseguindo visualizar a imagem. Eu não sei o que eu... Agora, voltou? Voltou. Senhor Alexandre, além dos seus componentes, que o senhor falou que são agentes da inteligência, existiam outras autoridades no local?
A prisão, ela foi executada por uma guarnição do policiamento ostensivo da Polícia Militar do Rio de Janeiro. São militares que constaram no boletim de ocorrência no ato da prisão do indivíduo que estava com mandado de prisão. O senhor se lembra a data dos fatos? Não vou me recordar. Se eu não me engano, o ano era 2023. O senhor se recorda se nesse mesmo ano o senhor fazia algum tipo de diligência em relação ao acusado Wesley Militão? A gente apoiava como diretoria de inteligência uma investigação do GAECO de Juiz de Fora. O senhor se lembra quais foram os resultados dessas diligências? Teve uma diligência, uma operação que foi deflagrada pelo GAECO, né, uma das... Caiu, saiu a imagem também. Senhor Alexandre, parece que a conexão está oscilando. Voltou um delay. O som voltou, mas a imagem não. E eu vou pedir para o senhor repetir as últimas frases que o senhor disse, porque não ficaram audíveis aqui para a gente. Senhor Alexandre, não ouço mais o senhor. Policial Alexandre. Pode suspender. Pode suspender a gravação. Retomando, então, policial, eu vou pedir para o senhor repetir a resposta da última pergunta. O senhor se recorda dela? Sim, se a gente apoiava, né, alguma diligência do Ministério Público, né, do GAECO de Juiz de Fora. Como eu respondi, a gente apoiava em algumas diligências, algumas investigações do GAECO. Senhor Alexandre, mas o senhor se lembra qual a conclusão em relação a essas diligências? Uma delas nós apoiamos e foi inclusive uma deflagração de uma operação contra a organização criminosa na cidade de Juiz de Fora, com cumprimento de mandados de prisão e mandados de busca, né, em Juiz de Fora e outros estados de Minas Gerais, outros estados do Brasil. Salvo engano, o senhor está falando da Operação Sepulcro Caiado. Não sei se o senhor se lembra o nome, não? Não. Não, essa é outra. Uhum. Mais alguma pergunta? Sim, excelência. Senhor Alexandre, consta de um relatório da Polícia Militar, inicialmente assinado pelo... Perdão, eu não vou lembrar agora a função, mas é o senhor Frederico, em que o senhor depois fez a conclusão dele, que é por interceptações telefônicas. Onde o senhor conclui que em relação a diversos investigados, e em relação especificamente, aqui no caso, ao senhor Wesley, não existia nenhum conteúdo de cunho criminalístico. Qual que é a pergunta do senhor, doutor? O senhor está fazendo uma afirmação, né? A pergunta do senhor para testemunha qual é? O senhor se recorda desse relatório? Esse relatório foi como o senhor mesmo falou, não iniciou comigo, mas encerrou comigo. Foram distribuídos relatórios e eram uma das investigações em que o GAECO fazia frente. Porém, em razão do lapso temporal da autorização da ordem judicial
e das diligências e até das interceptações, os terminais telefônicos eles já estavam desatualizados, não tinha mais nenhum conteúdo para se investigar em razão de desatualização de terminais telefônicos. O senhor se recorda em que época que o senhor assinou esse relatório? Não vou me recordar. O senhor se lembra se era contemporânea essa apreensão do aparelho celular de Wesley em Cabo Frio? Não era contemporânea. Se eu não me engano, a apreensão foi posterior, não vou me recordar as datas. Fato que das diligências, né, que resultaram na prisão dele, com relação a esse relatório em si, eles são ações desvinculadas. O relatório realmente não prosperou, não frutificou em razão de terminais desatualizados e não haver diligência de interceptação que levasse a alguma prova para dar prosseguimento. Só São ações isoladas, né? Tanto esse relatório quanto a prisão do senhor Wesley são ações diversas e isoladas uma da outra. o senhor se lembra se não foi possível interceptar nenhuma mensagem ou das mensagens interceptadas não existia conteúdo de interesse? Não, nenhuma. Voltando ao dia do mandado de prisão do Wesley, o senhor se lembra para quem que o senhor entregou os aparelhos telefônicos? Foi feita a cadeia de custódia, né, com o recolhimento, né, o lacre, né, o invólucro, citado também o número do lacre, e entregue ao Ministério Público, o GAECO de Juiz de Fora. Por que os aparelhos não foram entregues ao Instituto de Criminalística do Estado de Minas Gerais? Eu não tenho como te responder sobre a investigação que o GAECO ficou à frente. Pela defesa do Wesley, sem mais perguntas, Excelência. Algum outro advogado? Sim, Excelência. Boa tarde, policial. Boa tarde. Policial, o nome do senhor consta num boletim de ocorrência nominado como boletim de ocorrência aditado. O que significa boletim de ocorrência aditado? Aditado? Isso. A Polícia Militar, eu teria que ver esse documento para falar. Excelência, tem... Acredito que seja um RAT, né? Relatório de atividade, não? Não, é boletim de ocorrência aditado. Excelência, teria como compartilhar a tela? Qual o número do documento, doutor? 102... Calma, Pode falar. 102, 596, 695, 40. Eu vou tentar compartilhar com o senhor aí na tela, exibir o documento. O senhor vê se consegue visualizar. Quando estiver conseguindo, me avise, por favor. Ah, tá. Estou visualizando. Qual que é a pergunta da defesa? O que seria boletim de ocorrência aditado? Isso quer dizer que houve um boletim de ocorrência anterior? Essa pergunta deverá ser direcionada para os policiais que registraram essa ocorrência, né? Pelo que eu estou vendo, é um boletim de ocorrência do Estado do Rio de Janeiro, né?
E aí não fui eu que registrei esse documento. Tá ok. O senhor participou efetivamente lá. O senhor falou que foi o senhor que realizou a apreensão desse material. O recolhimento do aparelho, sim. Sim. No momento lá do cumprimento da prisão do Wesley, foi registrado algum flagrante delito? Não me recordo se ele foi encaminhado para a delegacia e registrado esse boletim pela Polícia do Rio de Janeiro. E, da minha parte, eu fiz o recolhimento e fiz o registro num REDS, né, da Polícia Militar de Minas Gerais, fazendo o recolhimento e encaminhamento do aparelho. Não me recordo se teve algum flagrante, algo nesse sentido. Além dos terminais telefônicos, houve apreensão de algum material ilícito? Que eu me recorde, teria que verificar no boletim de ocorrência registrado no Rio de Janeiro. O senhor participou da ocorrência do início ao fim ou só de parte dela? Eu participei da ocorrência, Do início ao fim? sim. Além das ordens do mandado de prisão, havia também mandado de busca e apreensão? O senhor se recorda? Não me recordo. Acredito que só o mandado de prisão. Tá. O senhor é policial militar. O senhor, à época, estava cedido ao GAECO ou não? Só auxiliou na operação? Eu continuo cedido à diretoria de inteligência que apoia os GAECs, o Ministério Público, em diligências. O senhor consta na ficha de acompanhamento de vestígios o nome do senhor como responsável pelo acondicionamento dos terminais telefônicos. Isso é verídico? Sim, Ele já tinha respondido essa pergunta, né? Desculpa, excelência. Logicamente, o senhor não vai se recordar do número do lacre, mas foi o senhor também que realizou o lacre desse material? sim. Não, repita a pergunta. Foi você que lacrou o material? Sim. Foi. Pode falar. O senhor poderia descrever como que seria, como era, na verdade, o lacre utilizado? Doutor, eu não vou conseguir descrever porque tem vários tipos de invólucros, né? Bom, basicamente são dois tipos de invólucro que normalmente a gente utiliza. O invólucro que é um lacre externo e um que é o próprio invólucro, ele já tem um número de lacre inscrito nele. Então, esse que tem um lacre externo, ele é aberto, né, substitui só o lacre. Esse que o próprio invólucro é o lacre, que é o comumente utilizado pelo Ministério Público, abriu o invólucro, não tem como reutilizar esse invólucro. E aí é um novo invólucro com um novo lacre. Mas o senhor se recorda qual desses materiais foram utilizados para cautelamento acondicionamento desses terminais telefônicos? Não vou me recordar. Não vai se recordar? A ficha de vestígio também foi preenchida pelo senhor se recorda? Sim. Excelência, se puder compartilhar a tela também da. Um minutinho só, excelência. Não, tem aqui. Documentos se encontram no processo, doutor? Só o senhor indicar.
Porra, cortou justamente o número do. Tem aí? Tem. Cima. Não, o meu cortou aí, ó. Um minutinho só, Excelência. Ah, não, tem aqui, tem aqui. Aqui. 102, 596. Na verdade, está na sequência aí, Wagner, daquele que foi compartilhado. Ah, é? Então é 102, 596, 695, 40. Qual a página, doutor, por favor? 4. Aí mesmo, Wagner. O senhor está conseguindo visualizar, testemunha? Consigo, sim. Qual a pergunta do senhor, doutor? Por qual motivo que não foi descrito o local da apreensão e o ponto da apreensão, policial? Acredito que o local seria, deixa eu ver aqui, seria o endereço, né? O ponto de apreensão normalmente é utilizado no momento quando é uma deflagração com vários pontos. Então, possivelmente foi por isso que ele não foi constado. O local da apreensão é o mesmo endereço da apreensão. Mas. Então vou fazer uma pergunta para o senhor. Se é o mesmo endereço da apreensão, por que consta na ficha de vestígio o endereço, e aí foi preenchido corretamente, e o local da apreensão? Não seria porque esse local seriam os cômodos ou o local onde foi encontrados os materiais? Pode até ser complementado com essa informação, sim. E aí, por qual motivo o senhor não preencheu esse campo? Eu não me recordo. Tá. Essa ficha é preenchida no momento, né? Assim que termina os procedimentos. Sim. Depois consta aqui na ficha de acompanhamento uma outra data, de 4/10/2023, local de destino do material GAECO de Juiz de Fora. Essa letra não é do senhor? Essa do... Que tá um tom de caneta mais claro aí. É o segundo. A de cima é a minha letra com a minha assinatura. Ah, tá. Só o primeiro, então. O senhor, depois da apreensão, teve mais algum tipo de contato com esses aparelhos apreendidos? O contato que eu tive foi entregando para o GAECO Juiz de Fora. Posteriormente, posteriormente nunca mais teve contato. Não tive mais contato. Excelência, a defesa do Douglas está satisfeita. Boa tarde, policial. Tudo bem? Tudo jóia? Quantos policiais participaram da incursão aonde o Wesley estava? O número eu não vou me recordar, porque tinha a minha equipe, né, de inteligência, mais militares da Polícia do Rio de Janeiro. Quantos da sua equipe? Perfeito, desculpa, acabei te interrompendo. Quantos da sua equipe? Se eu não me engano, eram 5 ou 6. Policiais militares, o senhor consegue mensurar mais ou menos? Cerca de quantos? Policiais do Rio de Janeiro? Exato. Olha, eu acredito que de 2 a 3 guarnições, aí
não tenho como mensurar quantitativo, né? Mas, assim, acho que 2 a 3 guarnições fizeram cerco, né, na casa. Mais de 10 mais de 10 indivíduos das forças de segurança integrando essa operação? O senhor pode me dizer? Se haviam mais de 10? Acredito que sim. Sim. Como é que foi o posicionamento imediatamente antes da incursão no imóvel? Como os policiais se posicionaram estrategicamente falando? A partir do momento que houve a confirmação pelas equipes de inteligência do alvo, né, quando foi feito o contato visual e cravada a informação que ele estava no interior da residência, foi feito um deslocamento com as guarnições ostensivas, adentrando ao imóvel e localizando o alvo, Wesley. Pode prosseguir, pode prosseguir. Então, estrategicamente foram feitas posicionamento na retaguarda do imóvel, pela frente e pela lateral. E outros militares, um grupo menor, adentrou a residência. Perfeito. Pergunto a você, a partir da resposta do senhor. Além da ordem judicial de prisão, havia algum outro mandado judicial a ser satisfeito naquela operação? Qualquer outro. O senhor já disse que mandado de busca e apreensão domiciliar, o senhor não se recorda que havia. Foi a resposta que o senhor disse ao doutor Deixa eu responder, por favor, doutor. Se for perguntando se havia um outro mandado, uma outra ordem judicial. Sim, aí o senhor deixa eu responder agora. Até onde eu tinha conhecimento, eu tinha conhecimento da ordem judicial, né, do mandado de prisão. O adentramento da residência se deu aos moldes aí do artigo 293 do Código de Processo Penal, e se tinha alguma outra ordem, não era do meu conhecimento. Perfeito. O senhor se recorda se, além dos aparelhos, os terminais telefônicos, outra coisa, outro elemento, outro objeto foi apreendido? Não. Se recorda da apreensão de entorpecentes? Não me recordo. Eu pergunto ao senhor, por que fundou a apreensão dos telefones? Doutor, se o senhor verificar o registro que eu fiz, foi um recolhimento dos aparelhos celulares. Um que estava com o alvo e o outro que estava na residência, no interior da residência. Eu não entendi nada do que o senhor respondeu. Não entendi. O senhor pode repetir, por favor? Se o senhor verificar o documento que foi registrado desse recolhimento dos aparelhos celulares, um que estava com o alvo e outro que estava no interior da residência, feito um recolhimento e entregue ao Ministério Público, que conduziu uma investigação. Quanto a detalhes dessa investigação, eu não tenho, porque eu não participei dela. Perfeito. Eu estou te perguntando o seguinte. Por que foi apreendido na concepção ali do senhor, que o senhor que fez a apreensão, o senhor disse isso. Por que o senhor apreendeu? Qual foi a fundada, qual foi o fundamento, o substrato legal para a apreensão do aparelho? Mais uma vez eu respondo, senhor, acho que o senhor também não está me entendendo. Existe uma diferença entre apreensão e recolhimento. Então, da minha parte, foi feito o recolhimento do aparelho e entregue à autoridade competente pela investigação. Então, por que o senhor recolheu? Independente aí da terminologia técnica, por que o senhor recolheu? Porque havia interesse na investigação por parte da autoridade que investigava. Qual investigação? Conduzida pelo GAECO, na qual eu não participei da investigação. Mas aí como é que o senhor... Eu não consigo entender. Como é que o senhor sabia que o telefone tinha interesse no curso da investigação que o senhor nem sabia qual era? Não, eu sabia que havia uma investigação, eu não trabalhei na investigação. É diferente. O senhor não estava lá para cumprir um mandado de prisão?
O que que isso Mandado de tem prisão. o que que isso tem a ver com a investigação que tramitava em paralelo? Era uma investigação que conduzida pelo Ministério Público. E o celular foi recolhido e entregue para o Ministério Público. Tinha alguém do GAECO lá? Não. Perfeito. Mais alguma pergunta por parte da Excelente. defesa? Ô, Excelência, deixa eu me recordei, havia alguns militares cedidos ao GAECO Central também na qual a gente tinha uma interlocução e na qual nos informaram que havia interesse, né, nesse aparelho. Mais alguma pergunta? Tem. Excelente. Só um minutinho, Luiz, tá. Foi o senhor que coletou o aparelho, o senhor já disse isso. Foi o senhor que lacrou o aparelho? Sim. Já Sim. falei também. Eu já Então- tenho respondido mais de uma vez, doutor. Então, como é que o senhor disse, qual é a expressão que o senhor utilizou, que o senhor fez recolhimento para apreensão? Eu não consigo entender a diferença. O senhor pode me explicar a diferença? Porque o senhor coloca, deixa eu concluir. O senhor coloca o telefone dentro do envelope. O lacra, o senhor não se recorda do lacra. Mas qual que é a diferença desse recolhimento para apreensão? Eu acho que o senhor deve saber muito bem, eu não sou autoridade judiciária que vou fazer a apreensão de qualquer aparelho. A Polícia Militar ela não faz apreensão, ela faz recolhimento e entrega às autoridades que vão fazer a apreensão em sede de inquérito, em sede de procedimento. O juiz determina a apreensão e o senhor recolhe o aparelho. Aí eu estou perguntando ao senhor qual é a diferença de recolhimento, até porque é uma lavratura de um auto de apreensão. Preciso entender essa diferença. Eu repito a pergunta. Eu preciso entender essa diferença, porque não é o juiz, não é a autoridade judicial que faz a apreensão do aparelho. O juiz determina a apreensão. E aí, mediante a isso, eu repergunto ao senhor: havia determinação de apreensão do aparelho? Da mesma forma que eu falei, quem o juiz determina, quem apreende é o delegado de polícia ou o promotor de justiça. Eu fiz o recolhimento e entreguei à autoridade judiciária. Perfeito, mas havia alguma ordem para apreender o aparelho, ordem judicial para apreender o aparelho? Eu não tenho conhecimento. Perfeito. Estamos aguardando, doutores. Obrigado, silêncio. O boletim de ocorrência policial da apreensão do telefone foi procedido, o que foi subscrito pelo senhor, no dia 23. E a apreensão foi feita no dia 22, um dia antes. Então eu pergunto por que dessa diferença de datas. O registro, o boletim, é um documento administrativo, né? Que a gente informa a quem de direito. Não pode ser por algum problema, mas acredito que foi tão logo foi após os procedimentos de lacrar, de preencher a FAV no momento, no local, foi feito o registro em sistema informatizado. Entendi. Ele vai falar de música. Mais alguma coisa? Tenho, excelência. O senhor sabe por que na ficha de vestígio, né, da cadeia de custódia da prova, há uma discrepância entre a data de origem, né, 22 de setembro, que foi a data da apreensão, a data destino, que consta aqui, que o destino GAECO, evidentemente, no dia 4 de outubro de 2023. Por que esse ato temporal de, vamos colocar aqui, cerca de 15 dias? Doutor,
A diretoria de inteligência, onde eu sou lotado, é em Belo Horizonte. O GAECO é de Juiz de Fora. Então, acredito que ele foi acautelado aqui na diretoria e, posteriormente, foi entregue no GAECO de Juiz de Fora. Então, até pela distância, pela dirigência, a dirigência foi no estado do Rio de Janeiro. Então, acredito que, mais do que plausível, a questão do prazo. No boletim de ocorrência que o senhor confeccionou, consta aqui que ele foi gerado nesse mesmo dia, 4 de outubro. O senhor o gerou no dia 4 de outubro. Por quê? Apenas no dia 4 de outubro, justamente a data de destino. Doutor, eu gostaria que me mostrasse onde que esse boletim de ocorrência. Só um minutinho. Só um minutinho. Vou pedir a senhora gentileza de falar no microfone. 4. Você quer? O documento tem que ficar registrado, doutora, porque a eventual pessoa que vai ouvir a gravação da audiência não vai saber o que foi falado fora do microfone, está gravado. Sem problemas, excelência, desculpa. Aí, ao final da página 3 do ID 102.5966-9540, o boletim de ocorrência é gerado por PM, e aí o número que eu não consigo ver a distância, em 4/10/2023, apesar de se tratar de um registro do dia 23/9. O senhor está conseguindo visualizar, policial? Consigo explicar essa data, sim, excelência. O boletim pode ver que ele é um sistema informatizado e ele foi gerado, se eu não me engano, ou no dia da prisão ou no dia logo depois. Esse dia 4 é quando ele foi gerado para ser impresso. Então, foi no mesmo momento em que eu entreguei a FAV, eu entreguei também uma cópia impressa dele. Então, esse é inclusive, esse aí foi o documento impresso e entregue junto com a FAV. Mais alguma pergunta? Tenho, excelência. Entre o dia 22 de setembro até o dia 4 de outubro, aonde esse material apreendido ficou armazenado? Ele ficou numa central de custódia aqui da Diretoria de Inteligência. Boa tarde, senhor Alexandre. Boa tarde. Senhor Alexandre, nós estamos aí com algumas divergências de nomenclaturas, enfim. O senhor nos disse que o senhor foi o responsável pelo recolhimento dos aparelhos. Sim. Correto? Correto. Esse recolhimento se deu em razão de uma ordem emanada pelo quê? Ou este recolhimento se deu em razão de conhecimentos empíricos? Por qual motivo se deu esse recolhimento de um material que, a priori, não é ilícito? De onde parte a ordem? O conhecimento que eu tenho, qual que é o nome? Camila, perdão, não me apresentei.
doutora Camila, o conhecimento que eu tive é que aquele celular era de interesse de um grupo de investigação e que ele deveria ser recolhido e entregue por esse grupo, que seria o GAEP. Essa investigação que estava em curso, eu não sei se havia realmente uma ordem ou não com relação ao aparelho. Então, eu não vou conseguir te esclarecer isso na minha condição de dirigente, né? A pessoa que foi e fez as diligências para a prisão de um indivíduo com mandado de prisão, de condenação por vários outros crimes. Só ressaltando, né, do envolvimento dessa diretoria de inteligência, são alvos de alta periculosidade, né, do Estado, que figuravam e figuram no programa Procura-se do Estado de Minas Gerais como os principais alvos em termos de periculosidade e violência no Estado. Então, por isso que foi o envolvimento dessa diretoria nessas diligências alinhadas, o alvo oriundo de Juiz de Fora, na qual tinha os seus envolvimentos criminais, com facções e crime organizado, e aí algumas informações do alvo, né, nos foi repassada através do Ministério Público GAEP, que complementou as nossas diligências. Senhor Alexandre, a questão é o seguinte: a gente precisa entender o motivo da apreensão desse celular. Então, por esse motivo, eu lhe pergunto, a ordem foi expressamente emanada por quem? Existe uma ordem escrita ou foi uma ordem verbal? Ela foi uma ordem emanada de qual pessoa? Porque, a depender, a gente vai pedir para essa pessoa ser ouvida como testemunha do juízo, essa autoridade que te deu a ordem, porque você está me dizendo que o recolhimento se deu em virtude de uma ordem que lhe foi repassada. Essa ordem foi lhe repassada por quem? Consegue nos apontar? Como eu lhe disse, né, nessas informações que foram levantadas a respeito do alvo, nos foi repassado que o celular do alvo ele seria algo de interesse para o GAEP, né, de Juiz de Fora. Então, por isso foi feito. Então, esse recolhimento entregue para eles. Eu acredito que, e assim, como sendo bem sincero, né, eu não tenho ciência, né, dos fatos na qual os réus estão sendo julgados, né? Foi lida aqui, eu acho que acredito, a denúncia, né, no início, falando sobre um homicídio, né, em uma certa data, na qual eu não tenho conhecimento e não sei. Eu acredito também que, até pelos questionamentos, essas informações derivam desse aparelho. Então, acredito que essa ordem ela deve estar no processo ou no inquérito, né, que resultou nesse processo na qual os réus estão respondendo, na qual eu não tive acesso e não participei. Excelência. Sem mais perguntas, porque assim, o que eu perguntei não obtive resposta, então sem mais perguntas. Algum outro advogado deseja fazer alguma pergunta? Defensor público? Boa tarde, policial. Boa tarde. Meu nome é João Paulo, defensor público do Estado de Minas Gerais. A pergunta é objetiva. Quais militares que informaram o senhor sobre o interesse no celular? Nome, o senhor se recorda? É sim ou não? Não me recordo. Ou recordo foi fulano? Eu não me recordo porque foram algumas reuniões, né, inclusive com alguns militares e até o promotor, Juiz de Fora também, mas eu não vou conseguir me recordar qual dele ou em qual momento veio essa ordem. No momento, o senhor identificou situação que justificasse, além dessa ordem que o senhor não sabe de onde, não se recorda, qual a situação que o senhor visualizou? Existiu uma outra situação ou somente essa ordem? Ah, sim, com certeza. No momento da prisão, né, do indivíduo, o Wesley, eu conversei com ele diretamente,
perguntando, né, qual o motivo que ele estava lá naquele local. Ele falou que realmente estava em razão do mandado de prisão. Ele, inclusive, também confirmou que ele estava ali envolvido, sim, com o tráfico de drogas, na função ali de enviar drogas para Juiz de Fora, para o tráfico, e que ele estava ali numa hierarquia ali também do Comando Vermelho. E aí, e ele relatou que todos os contatos, né, e o envolvimento com o crime se faziam perante o uso do aparelho celular, já que ele não estava presente diretamente lá em Juiz de Fora. Essa informação, os seus recortes constou do boletim de ocorrência? Não me recordo. Foi gravado? O senhor escutou, policial? Não escutei. Essa conversa foi gravada? Não. Satisfeito. Alguma outra pergunta? O Ministério Público tem a palavra. Só um minutinho, doutor. Policial, diante dessas informações trazidas conforme o senhor disse, pelo Wesley, em razão a todo esse contexto confessado por ele, qual o motivo que o senhor não constou isso no boletim de ocorrência confeccionado pelo senhor? Doutor, eu vou tentar ser um pouco... tentar trazer um pouco da diligência que foi executada, até para os senhores entenderem o quão complexo é a profissão de um policial militar. Essa diligência, ela foi executada dentro de um aglomerado no estado do Rio de Janeiro, conhecido como Rainha da Sucata. Esse aglomerado, segundo informações dos militares que atuam lá, é um aglomerado dominado pelo Comando Vermelho e que dentro do aglomerado pequeno existiam 14 fuzis. E que, inclusive, no mês anterior, um sargento da Polícia do Rio de Janeiro havia sido morto na rua em frente onde o alvo foi preso. Então, era um local de extrema tensão para a atuação tanto dos militares da inteligência quanto do ostensivo. E com relação à vivência dele no tráfico, a hierarquia dele no tráfico, um indivíduo que figurava como alvo do programa Procura-se, como um dos indivíduos mais violentos e procurados do Estado, né, e perigoso do Estado, esse relato dele é rotineiro e comum. E devido ao nível, né, de tensão do local e do momento, logo após a prisão, o término das diligências, né, entrega do preso na delegacia, a segurança de todos os militares, então isso foi fundamental e primordial. Então, talvez devido a esse número de informações e de tensão e de risco para os militares, pode ser sim que esse detalhe passou despercebido, mas essa conversa existiu e foi diretamente comigo. Tá. Eu entendi toda a narrativa do senhor quanto à complexidade e à tensão do local. A única coisa que eu não consegui entender nesse contexto é por qual motivo não se constou informações de tamanha relevância num boletim de ocorrência que foi lavrado no dia seguinte do fato. Acredito eu que o senhor não registrou isso dentro do local onde foi feita a apreensão ou recolhimento. Esse boletim de ocorrência, aí o senhor me responda, tá? Ele foi confeccionado no batalhão de polícia? Em que local? Porque foi no dia seguinte. Esse boletim de ocorrência, ele pode ser, sim, confeccionado, né? É um sistema online, ele pode ser confeccionado de algum outro local. Eu não vou me recordar do local exato que eu estava quando eu fiz o registro, mas ele foi feito, sim, o registro tão logo os procedimentos foram cumpridos. Tinha mais pessoas a falar.
Alguém mais presenciou essa conversa entre o senhor e o Wesley? Eu acredito que os militares do Rio de Janeiro, sim, eles presenciaram. Do Rio de Janeiro? O senhor sabe declinar algum nome? Não vou me recordar do nome dos militares que nos apoiaram. Além do Wesley, tinha algum parente, esposa, filho dele? Tinha né, acredito, esposa ou companheiro que estava na residência. Ela se encontrava junto com o Wesley no momento dessa conversa? Ela se encontrava em outro cômodo. Sem mais perguntas, excelência. Alguma outra pergunta por parte da defesa? O Ministério Público tem a palavra. Boa tarde, policial. Flávio, promotor, falando. Flávio, boa tarde, doutor. Primeiramente, eu gostaria de saber se havia alguma dúvida no momento da prisão do Wesley, que esse celular que foi recolhido, se ele pertencia efetivamente ao Wesley ou era de terceiro? Não havia dúvida. O senhor mencionou que a esposa dele estava no local, né? Esse celular, por acaso, poderia ser dela ou ela tinha o celular próprio dela? Eu não me recordo, mas esse celular era dele, inclusive ele mesmo passou a senha do aparelho que eu utilizava. O senhor, no momento da prisão, tendo visto até a conversa que o senhor mencionou ter tido com ele, achou que o celular poderia ter elementos de convicção de provas de alguma infração penal? Repita a pergunta, doutor. Quando o senhor teve a conversa com o Wesley, foi fazer a prisão dele, ele mencionou que estava com o celular. O senhor achou que esse celular poderia conter elemento de convicção no conteúdo dele de prática de alguma infração penal? Sim. Foi isso que fundamentou a apreensão? Sim, é o aparelho que ele disse que era dele e que ele, inclusive, falou que havia movimentações, que ele estava ali, sim, fazendo movimentações, né, enviando drogas para Juiz de Fora. Então, não houve dúvida que o celular era utilizado para o cometimento de ilícitos e crimes. Na prática policial, quando se vai cumprir um mandado de prisão, a pessoa pega na rua, se ela está com o celular, é comum fazer a apreensão do celular que está com a pessoa? Sim. Ok, por mim é só. Obrigado. Depoimento encerrado. Pode suspender a gravação. Policial, muito obrigada pela colaboração.